chat para mim poder ter o feedback, tá? A primeira pergunta é: todos vocês são da mesma turma? Ou essa turma ela foi criada a partir, tipo assim, abril, e quem tinha interesse se matriculou? Opa, oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Matheus. Eu, particularmente, não sou da mesma turma que muitos alunos. Eu acabei entrando porque abriu a disponibilidade. Tá, Mas ok. eu creio que a maioria seja da mesma turma. Ótimo, perfeito, muito obrigado. Certo, então, baseada nessa minha pergunta, a outra é: como foi o primeiro contato de vocês, não sei se vocês só tiveram um, com algoritmo e programação? Vocês pegaram bem? Foi em qual linguagem? Quando vocês se encontram preparados, a gente precisa andar um pouco mais devagar? Ah, beleza, foi em C, né? Então foi tudo bem assim, programação estruturada. Hoje, além da apresentação que o Igor vai fazer, eu vou estar codificando um pouquinho com vocês, só para meio que lembrar alguns conceitos lá de programação, algoritmo estruturado, porque se a gente for direto para programação orientada a objeto, partindo do pressuposto que vocês sabem algoritmo e vocês não saberem, as coisas vão ficar muito mais difíceis, certo? Então, além do que o Igor vai apresentar hoje, a gente vai estar, hoje e sexta, na verdade, a gente vai estar tratando alguns conceitos básicos de programação, tá? Eu vou abrir a ideia e vou programar com vocês. Como a aula está gravada, se vocês quiserem replicar posteriormente, seria até um bom exercício, certo? Mas eu vou esperar primeiro o Igor terminar para me dar continuidade nessa questão mais do hands-on, tá? Então, Igor, a palavra é contigo aí, cara. Manda ver. Tá, então eu vou iniciar aqui a apresentação. Eu postei aí um link de instalação do JDK, certo? Eu posso mostrar para vocês aqui como é que instala. Aí, enquanto eu apresento sobre Java, vocês já vão instalando os pacotes necessários aí, tudo bem? Eu vou compartilhar a tela agora. Tá, posso mudar de novo? Posso sim. Só um minuto. Tá, vocês enxergam minha tela aí? Tudo bem. O link que eu mandei para vocês, se vocês vão ser direcionados para essa página, que é a página do Oracle. Tudo bem? Aí vocês procuram a versão do sistema operacional de vocês. Aqui, por exemplo, o do meu é o Windows 64 bits. Aí eu vou aqui baixar, certo? O JDK. Aí ele vai pedir para, automaticamente ele já vai baixar aqui, tá? Se eles pedirem para você autorizar alguma coisa, você vai abrir uma pop-up na própria página e vocês autorizam. E é bem, aqui tem 160 megas, tá? Vocês baixam. Mas, basicamente, aqui a apresentação sobre o Java, eu vou comentando aqui. Se vocês tiverem algum problema sobre o NetBeans, vocês vão relatando aí no bate-papo, que aí eu vou acompanhando e vou respondendo as perguntas que surgirem, tudo bem? Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Tá, estou mandando algumas perguntas aqui, a maioria da mesma, então tem que ser. Vocês não tiveram nenhum contato com o Java nas demais disciplinas que vocês fizeram? Vocês podem responder por áudio ou como preferirem. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Oi, tem alguém aí ainda? Dá para ver, Igor, pode seguir. Então eu vou comentar aqui rapidamente sobre Java, porque o objetivo da disciplina não é tratar só sobre programação, por mais que a gente utilize, né? Então Java é uma linguagem de programação orientada a objeto, que é o foco dessa primeira parte do curso. É uma linguagem bastante utilizada e
Ela basicamente, aqui algumas informações mais particulares da linguagem. Isso aqui para vocês é transparente. O Java ele tem uma particularidade que é a utilização de uma máquina virtual, né? Que é como ela faz a compilação e execução do código, que é o JVM, certo? Isso aqui é mais a título de curiosidade para vocês nesse momento. E o JVM ele reconhece as instruções, as linhas de código através desse formato, que é o bytecode, certo? Isso aqui é mais para título de curiosidade de vocês. E está dando continuidade. Java ela tem algumas características particulares, né? Que é uma linguagem um pouco considerada simples, né? Ela utiliza o formato de orientação a objeto, que a gente vai discutir ao decorrer da disciplina. Ela é uma linguagem multithread, né? Onde a gente pode executar vários processos, podem rodar vários programas ao mesmo tempo, certo? Esse conceito de multithread está relacionado com vários processos ao mesmo tempo. É uma linguagem dinâmica, certo? É portável, você pode portar ela através de a execução de aplicativos e tudo, pode ser utilizada para diversas finalidades. É robusta e segura, que é também importante falar sobre isso. Como é que funciona a Java? Java, praticamente, ela é uma linguagem que você tem certos determinados passos, né? Quando eu terminar essa apresentação, eu vou abrir a IDE, que é o NetBeans, e eu vou comentar algumas coisas sobre explicar como é que funciona a IDE, as curiosidades, se vocês tiverem, como é que a gente faz para codificar com Java através dessa IDE e tudo mais. Mas, basicamente, o primeiro passo é a parte de codificação, né? E onde você vai inserir as suas linhas de código e tudo mais. Todos os seus arquivos que serão criados através da IDE serão .java, né? Que é o que ele vai ler. No segundo momento é a parte de compilação, onde você vai executar aquele código, certo? E o programa, ele deve passar por um processo de análise de código e tudo. Se tiver algum erro, aquela mensagem de erro será mostrada e você pode corrigir especificamente. Isso aqui também eu vou mostrar na prática como é que funciona. Eu vou passar um pouco rápido, porque o interessante mesmo dessa aula é mais a gente fazer a parte prática, certo? E a partir da execução, a gente vai ter o resultado final do processo, onde vai interpretar tudo aquilo que você colocou como instrução, linha de código, e no final vai te gerar um resultado, certo? Como o Java funciona? Basicamente, a gente tem a classe Java, certo? Que é o arquivo onde você colocou seus códigos. Esse código vai ser executado, ele vai ser compilado no Javac, certo? Que é uma API lá do Java. E através do bytecode, que foi o que eu comentei anteriormente, a máquina virtual ela vai gerar isso através do seu sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou Mac. Eu estou passando um pouco rápido, até para a gente ser um pouco mais dinâmico na parte prática. Aqui, novamente, sobre o JDK, o Java, o NetBeans, ele necessita do JDK instalado, compatível com a versão do NetBeans, certo? Tem uma parte aqui que eu vou ensinar como é que configura a parte do JDK. Eu não sei se está nessa apresentação, mas eu estou seguindo. Além do NetBeans, a gente tem uma outra ideia que também é bastante utilizada, que é o Eclipse. Se alguém quiser ou optar por utilizar o Eclipse, não tem problema, certo? Só peço que avisem que do Eclipse para o NetBeans muda algumas coisas, certo? Essa aqui, basicamente, é a interface do NetBeans. Quando você executar lá, aqui é apenas uma imagem de como funciona. Eu vou mostrar isso aqui também na prática. Eu vou criar todos os arquivos de configuração, os pacotes, as classes. Eu vou mostrar como é que funciona a organização, a estruturação, como a gente cria um projeto, cria as classes, e como a gente dentro do código, coloca no formato bonitinho. Eu vou falar também sobre algumas boas práticas de programação que a gente deve aprender, que irá facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Tá, Edson, NetBeans. Então, oi. Só te interromper aqui, que falaram aqui no grupo que tem um aluno pedindo para entrar na sala. Só que, teoricamente, a gente não dá, a gente não limita acesso. Se a pessoa tem acesso ao link, ela já consegue entrar na sala. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link aqui, mas não precisa, necessariamente não precisa. Eu entendi muito bem quem é o aluno. Tá? Mas manda só o link aqui no chat, Igor.
Que aí, seja quem Tipo, Ó, já for, mandei o link aí, tá? alguém falou eu já aí. tinha mandado o link, só que eu acho que precisa permitir a pessoa entrar. Porque quem usa o e-mail institucional, ela já entra direto. Só que quem não usa, pede Hum, permissão. Eu acho que a única Tá, pessoa que mas pode dar permissão foi quem criou a sala. não eu acho que Provavelmente apareceu foi consegue dar ainda. Marcelina. Eu tô como proprietário da sala, não apareceu nada aqui ainda não. Ah, não, não? Ah, Pede para solicitar de novo. Pode seguir. Tá, então vamos para a parte de hands-on, né? E aí eu vou mostrar aqui como é que funciona o. Só um minutinho. Tá, vocês enxergam aí a página do NetBeans? Dá para enxergar assim, cara. Só aumenta um pouco a fonte lá em ferramentas, lá no superior. Ferramentas, opções, certo? Vai Aparência. em fontes e cores. Onde tem fonte, aí tu coloca 18, nos três pontinhos do lado direito. Fonte, monospace de 13 e isso. Coloca aí 18, isso, vai ficar mais legível. Tá aplicando. Agora foi, dá para ver bem melhor. Melhorou? Alguém não tá conseguindo enxergar ainda? Se sim, só se manifesta aí no chat. Olha, não apareceu nada do colega que está tentando entrar. Tudo bem? Quem foi o amigo que não conseguiu entrar? Pede para ele mandar uma mensagem aí pode ser no Zap ou não sei. Então, basicamente essa é a interface do Java, do IDE NetBeans, certo? Que a gente vai utilizar ao decorrer do curso. Basicamente aqui a gente tem a aba de projetos. O NetBeans ele é organizado da seguinte forma: você cria pacotes, e dentro dos pacotes você cria classes, e dentro das classes você cria métodos e variáveis. Pode estar um pouco confuso, mas eu vou explicar aqui na prática como é que funciona. Basicamente, aqui nós temos os projetos, que a gente pode delimitar projetos para, por exemplo, projeto disciplina. E dentro de projeto disciplina, eu posso colocar todos os programas que a gente vai criar durante a disciplina, certo? Então, basicamente, para criar um projeto, eu tenho aqui as opções, onde eu tenho criar projeto, é tudo auto-explicativo, se você passar o mouse aqui em cima, já vai aparecer a descrição. Vou criar um novo projeto, e aqui eu vou filtrar pelo tipo de linguagem que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar Java, certo? Então, eu vou colocar aqui projeto, estrutura de dados, ED. Ou só projeto. Outra coisa, é interessante que vocês padronizem a forma como vão criar o nome dos projetos de vocês. Uma boa prática de programação é colocar sempre a primeira letra do nome de projeto, seja projeto, pacote ou classe, maiúscula, e não utilizar espaço. Por exemplo, se eu der um espaço aqui, ele não vai reconhecer. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui no filtro. Eu vou escolher aqui uma aplicação Java, que é o que a gente vai utilizar. Aqui eu vou colocar o nome do projeto, pode ser, sei lá, teste, ST, ou pode ser, vou colocar aqui projeto de estrutura de dados. É interessante também que vocês não coloquem espaço, certo? Porque isso aí pode dar algum problema. Então, se vocês forem querer dar um espaço, coloque um underline ou outra espécie de pontuação. Não coloque ponto também, não pode. Tá, então vou criar esse projeto, tudo finalizar. Na verdade, isso aqui não era nem para estar acontecendo, porque a gente já subentende, como vocês já tiveram matéria de programação, subentende que vocês já entendem, já conseguem assimilar esse tipo de informação. Entendeu? Então, isso aqui é mais que uma revisão do que vocês já poderiam estar trabalhando, entendeu? Então, basicamente, aqui eu criei o projeto, certo? Aqui eu tenho os pacotes, pacote fonte, que é o pacote fonte é onde eu vou colocar os meus arquivos, as minhas classes, certo? Como eu criei agora, ele vem um pacote padrão, eu não tenho nenhum pacote, e eu vou colocar aí,
Aí eu vou criar aqui um pacote, por exemplo. Dentro de pacote eu vou organizar todos os meus programas, certo? Aí aqui eu vou criar um pacote novo, basta. Aí aqui eu posso organizar da seguinte forma, aí vocês verem como é que é a melhor forma de vocês organizarem. E tudo isso aqui que eu criar, é importante lembrar, mas para onde vão meus códigos e tudo? Eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, todos os meus códigos criaram, se vocês tiverem no Windows, né? Vocês podem ir lá no disco local C, programas, procurar o Java ou NetBeans. Se não tiver aqui, se vocês podem, na hora de instalar o Java, vocês vão ter uma opção lá que é para vocês colocarem o diretório onde vocês querem salvar os arquivos, certo? Normalmente, se você não alterar em nada, você vai lá em documentos, vai ter uma pasta chamada NetBeans Project, certo? Dentro de NetBeans Project, eu tenho os projetos que eu criei. Por exemplo, eu criei um agora chamado Projeto ED e já tem um anterior que eu estava mexendo, Projeto 1. E dentro da pasta do diretório CRC, SRC, eu tenho os pacotes, certo? Pacote aula, e eu tenho as minhas classes, que foram 2 arquivos de teste que eu criei. Beleza? Então, basicamente, é esse o formato da IDE. Aqui, basicamente, para todo programa, a gente tem que instanciar qual pacote eu estou utilizando. Então, para instanciar o pacote, a gente coloca o package aulas, que é o pacote que eu estou utilizando para esse projeto, certo? Aqui, package aulas, aqui, package aulas. E eu tenho que declarar o nome da classe. Para declarar o nome da classe, eu vou colocar o public class, certo? Estou voltando aqui para a apresentação. Estou continuando aqui rapidamente. Todos conseguiram instalar o NetBeans aí? Alguém teve mais algum problema? Pessoal, tem alguém ainda? Dá para te ouvir, tá? Só para deixar claro. Você não tá falando sozinho, não. Beleza. Então, eu acho que eu não consegui. Luciano Lima, qual foi o teu problema? Vocês podem falar também, pessoal. Aqui é uma disciplina que a gente interage também, entendeu? Vocês podem falar aí por áudio mesmo. Não, não tem problema. A partir da 8 não vai ter problema. Na verdade, a partir da 7, entendeu? Só que a gente pode utilizar algumas estruturas que a 7 não reconhece. Então, eu coloquei a partir da 8. Não tem problema ser a 12, não. Tá, Luciano, eu instalei o JDK, mas o NetBeans não reconhece. Tá, então, vai fazer o seguinte. A gente vai para a parte de configuração aqui. Eu vou explicar aqui para o Luciano como é que funciona a parte de configuração do JDK. Só um minuto. Eu só estou procurando aqui a aula de instalação do JDK, tá? Só um minutinho. Tá, encontrei. Vou compartilhar novamente. Tá. Quando vocês forem lá no... Tá, ela é completamente case sensitive? Ela tá respondendo. Sim, sim. Se tu tem uma variável, por exemplo, chamada aluno com a minúsculo, e tem outra variável chamada aluno com a maiúsculo, as duas variáveis vão ser variáveis diferentes, tá? E isso é muito importante porque
um dos maiores erros de sintaxe, que é erro de escrita, é referente justamente a essa questão do case sensitive, tá? Então, sim, ela é completamente case sensitive. Tá, então, só para mostrar para o colega aí como é que funciona a parte de configuração, esse aqui é uma apresentação bem rápida, que já era para ter terminado, mas tudo bem. Tá, então a gente tem que configurar, a gente tem que direcionar o NetBeans para o arquivo JDK, tá? Eu vou mostrar isso aqui na prática, eu acho que fica melhor. Então, você pega o diretório lá do JDK que você instalou, aqui tem um exemplo do JDK 1.6, certo? Aí você vai lá novamente, no meu computador, tá? Isso aqui para o Windows, tá? Então, eu posso até disponibilizar depois um curso, o YouTube tem muita informação a respeito de instalação de aplicativos, programas. NetBeans não é diferente, porque é uma ferramenta muito utilizada. Mas, basicamente, você vem aqui no meu computador, certo? Botão direito, propriedades. Aí você vem aqui em configurações avançadas do sistema. Tá? Vocês conseguem acompanhar aí, né? Qualquer coisa, é só falar aí no bate-papo todo. Eu vejo aqui e vou respondendo. Aí vocês vai abrir essa página aqui, vocês vão ir lá em variáveis de ambiente. Dentro de variáveis de ambiente, vocês terão que criar isso aqui. Se não tiver isso aqui em variáveis do sistema, não vai rodar o NetBeans. Se não tiver isso aqui, vocês vão em novo, certo? Vocês vão colocar esse nome Java Home. E aqui, vocês vão lá onde é que está onde é que tá o JDK de vocês. Ah, Igor, mas onde é que eu encontro o JDK? Eu vou já mostrar como é que funciona. Vocês têm que ir lá no disco local C, arquivos e programas, procura lá o Java, e está aqui o JDK. Eu utilizo mais o JDK porque eu tenho outros programas que precisam de uma outra versão do JDK. Por exemplo, o Java 1, o JDK 1.8. Vou clicar aqui, não mexo em nada. Aí eu vou copiar o caminho do JDK. Ctrl C, para colar, para copiar. Aí eu vou novamente lá no meu computador, botão direito, propriedades, configurações avançadas do sistema. Se não tiver isso aqui, vocês vão novo ou alterar. Se já tiver o Java underline home, vocês vão alterar só o campo. Então, se já tiver, vocês clicam aqui em cima, editar. Aí, para editar, vocês colocam o endereço lá do JDK de vocês, tá bom? Se não tiver, vocês vão em novo, coloca Java maiúsculo, underline home, e no valor da variável, vocês colocam o caminho do JDK de vocês, tudo bem? Dá um OK e pronto. Dessa forma vai funcionar, é só reiniciar o NetBeans que ele vai rodar. Se mais alguém tiver algum problema na instalação, pode mandar mensagem lá no Zap e a gente pode conversar sem ser um horário de aula, entendeu? Até para melhorar facilitar o entendimento de vocês, tudo bem? Tá, dando continuidade. Aqui eu tenho slide de apresentação novamente sobre configuração de variáveis de ambiente, né? Como eu mostrei agora, na prática como funciona. Lá você vai criar o Java Home, colocar o endereço do JDK de vocês. E vocês precisam também fazer uma configuração do Class Path. E é basicamente essa configuração aqui, entendeu? Vocês vão criar uma nova variável de ambiente com esse nome Class Path e colocar exatamente esse comando aqui. Ponto e vírgula, porcentagem, Java Home e porcentagem. Isso é para os casos que as pessoas não conseguiram instalar o NetBeans, certo? Para as pessoas que conseguiram, não precisa fazer nada disso. Dando continuidade, às vezes, alguns sistemas operacionais pedem que faça alguma configuração nas variáveis de ambiente na variável path. Então, isso aqui também eu vou colocar essa apresentação em específico, porque ela é uma forma de tutorial, vai ficar até melhor para vocês compreenderem como é que funciona aí o processo de instalação. Mas alguém teve algum outro problema que eu possa comentar aqui?
Não? Não tiveram outro problema? Não. Tá, entendi. Então, beleza. Só dando continuidade. Beleza. Tá, eu vou continuar a apresentação sobre o Java enquanto vocês continuam aí a parte de instalação. Eu acho que fica melhor eu mostrar a ideia e ir explicando a partir dela, né? Tá, funcionou no Ubuntu, beleza, ótimo. Então, aqui no NetBeans, a gente vai ter basicamente somente... A gente vai ter o método construtor, certo? E basicamente ele funciona da seguinte forma, como eu falei, né? Você tem que instanciar o pacote que você utilizou. Isso aqui é mais uma forma de organizar o código de vocês. Você cria um pacote e você cria as classes. Cada classe significa um programa em execução. Nas próximas aulas a gente vai falar bastante sobre os conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento, entre outros conceitos que vocês vão aprender que dá para a gente utilizar várias classes dessas, acessando o método de outra classe, entendeu? Isso aí a gente vai aprender como é que se faz isso aqui no Java. Mas, basicamente, a gente vai começar a trabalhar com uma classe só. Aquela classe é a classe principal, certo? E aqui a gente pode fazer comentários. Eu recomendo vocês que todo o código que vocês fizerem, vocês coloquem os comentários, até para vocês forem passar isso para adiante, ou alguma coisa assim nesse sentido. Aí, para fazer comentários aqui, eu tenho um exemplo, mas se você, eu tenho várias linhas de código aqui, como é que eu posso comentar várias linhas de código? Seleciona tudo, Ctrl Shift C, para desfazer novamente, Ctrl Shift C. Tá, tudo bem? Isso aqui é muito importante na parte de codificação. A partir do momento que eu instanciei o pacote que eu estou utilizando, né, que ele vai me direcionar para a classe, eu criei uma classe. Eu tenho que colocar o nome da classe que eu criei. E aqui a gente tem que necessariamente, como a gente vai utilizar só uma classe principal, a gente tem que criar um método principal que vai indicar que aquela classe é um método. Entendeu? Então, dentro da classe, a gente vai ter que criar... Deixa eu botar aqui para a apresentação. A gente vai ter que criar o método principal, que é o public static void main, que vai declarar que ali eu tenho o método principal, a classe principal do meu código. Então, o método principal ele é organizado da seguinte forma. O public class, que vai tornar aquela classe pública, que pode ser acessível por outros programas. Aqui eu tenho o método principal, que é o public static main, static void main. Ele vai ter sempre essa estrutura, main, entre parênteses, o string, colchete, e esse args, que é o args que a gente chama. E aqui eu coloquei só uma funçãozinha para printar alguma coisa, por exemplo, testando o cão. E deixa eu ver se mais alguém. Teve mais alguém que teve algum problema com o NetBeans? Acho que ninguém respondeu, acho que todo mundo conseguiu falar, certo? Então, a gente vai trabalhar alguns exemplos. Hoje, inclusive, a gente vai passar uma lista de exercícios. São exercícios bem básicos aqui no Java, que dá para vocês fazerem aí. Na próxima aula, que sexta-feira no caso, a gente vai tirar um momento para tirar dúvidas sobre exercícios, sobre a linguagem, sobre esse tipo de coisa.
Vamos ter alguns exemplos que a gente vai ter que trabalhar com Python, porque nem todo mundo se adequa bem ao Java e é importante que vocês aprendam que orientação a objeto ela pode ser utilizada em outras linguagens de programação. Python foi a outra linguagem que a gente definiu. Com relação ao Python, para quem preferir ou optar, a gente tem o Anaconda, né, que é o pacote de... O Júnior vai falar na sequência como é que funciona a questão do Anaconda, mas a gente tem uma plataforma da Google que chama-se Google Colab, certo? Para quem não conhece, essa aqui é uma plataforma para execução de códigos e tudo, onde você não precisa configurar nenhum ambiente, não precisa configurar nada, basta, é como se fosse um Google Drive, entendeu? Só que é uma parte, é como se fosse uma ideia portável para você executar os códigos em Python. E você vai lá no Google Colab, você tem que criar um notebook, e o notebook é como se fosse uma forma de organizar o código, certo? Vou criar aqui um novo notebook, no caso. Aqui, essa é a interface do Colab. Aqui é tudo linha de comando, certo? Aqui você pode inserir linhas de código ou linha de texto para organizar seu código da forma que você achar melhor. Vai ter alguns momentos que a gente vai tirar para mostrar como é que codifica em Python, certo? O Júnior vai falar rapidamente aí sobre o Python, porque enquanto isso eu vou organizando outras coisas aqui para falar com vocês sobre a lista de exercícios, que já vai ficar para a gente discutir nas próximas aulas. Júnior, tá aí? Beleza. Tô aqui. Tá beleza, pessoal. Certo, o Igor ele tentou dar um overview assim, bem completo de como é que funcionava por trás do Java, certo? A partir daqui eu vou partir do pressuposto que todo mundo conseguiu instalar o NetBeans e está conseguindo rodar programas na sua IDE, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai, digamos que como a gente tem pouco menos de uma hora, a gente vai muito mais bater um papo sobre o que se pode fazer e qual é a diferença disso para o que vocês já aprenderam. E à medida que as aulas forem avançando, essas aulas práticas, consequentemente vocês vão pegando mais domínio da linguagem e da estrutura da linguagem, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela, um segundo. Uma janela... Tá certo. Me confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Dá para ver, mas está com delay, algo do tipo. Acho que tá normal. Tranquilo. Tá, beleza, então. Vou dar prosseguimento aqui. Certo, eu vou falar alguns aspectos primeiro do Java, e depois eu vou pro Python, e se ficar alguma dúvida, vocês podem me interromper sem medo, tá? Eu tô aqui acompanhando o chat também. Vou partir de onde o Igor começou. Vou criar um projeto, certo? Vai ser um projeto Java, numa aplicação Java. Notem que, assim como existe Java, que a gente chama que é o Java Desktop, que são os projetos que a gente desenvolve na nossa máquina, a gente pode fazer também Java Web e diversas outras formas de desenvolvimento, certo? Não necessariamente, porque o que eu quero dizer com tudo isso é que o Java é uma linguagem bem ampla, que, embora não seja nova, ela é muito utilizada ainda hoje, tá ok? Se eu fosse, por exemplo, criar uma aplicação em Java Web, uma aplicação de Java para ficar hospedado em algum servidor, algum site, por exemplo, bem aqui embaixo teria o Java Web, correto? Mas não vamos entrar no mérito. Bora criar uma aplicação aqui Java normal, certo? Eu vou chamar essa aplicação aqui de aula 01, correto? Lembram que o Igor falou que, por padrão, os projetos de vocês são salvos dentro... Vocês estão conseguindo ver o meu repositório aí? Meu explorador de arquivos? Ou só está aparecendo o NetBeans? Só tá o NetBeans. Só o NetBeans. Porque eu estou apresentando só a janela do NetBeans. Desculpa, um minuto. Eu vou parar aqui e vou apresentar da maneira correta. Agora eu estou apresentando a tela toda. Acho que vai aparecer para vocês. Dá para ver aí, né? Sim, agora dá ok. Beleza. Então, voltando.
definir o nome do projeto. Vocês veem aqui que está escrito localização do projeto. É literalmente onde o projeto vai estar salvo. Obviamente que por default, como o Igor falou, ele fica na C Users, o nome do usuário da tua máquina, documentos, NetBeans Projects, aqui. Documents, NetBeans Projects, aqui vai ficar salvo todos os projetos, porque por padrão está definido aqui. Mas, eventualmente, se você quiser salvar isso em outro projeto, em outra parte, perdão, não há nenhuma restrição, tá ok? Por padrão, essa caixinha de criar classe principal vem salva, vem marcada, que ele já meio que cria um escopo para tu escrever o teu código em cima disso, correto? Só tirar isso daqui que está atrapalhando. Tá, pronto. E a gente vai finalizar e criar o projeto, correto? Beleza. O pacote onde está, a classe principal e o método principal. Bora aqui falar um pouquinho sobre orientação a objetos. Mais uma revisão sobre a última aula. Vocês lembram que a classe é o que vai orquestrar os nossos objetos e cada objeto vai possuir os seus métodos, onde os métodos eles são basicamente funções que aquele objeto pode ter, correto? Perfeito. Entendemos que o método principal, que é esse void main, ele sempre vai ser o último método a ser chamado. Então, como a gente não tem mais nada na nossa aplicação aqui, além desse public static void main, ele vai ser a única coisa que vai ser chamada, mas à medida que a nossa aplicação for crescendo a nível de complexidade, tiver outros métodos, outros objetos, outras classes, tenham consciência que o código ele vai ser todo compilado e a última etapa que vai ser compilada vai ser esse void main. Eu estou falando isso aqui muito mais brevemente, porque a gente vai abordar isso à medida que for aumentando a complexidade dos projetos que a gente for implementar e das aulas, correto? Eu vou fazer aqui o que é padrão de toda a linguagem de programação, que é um Hello World. Então, se a gente clicar aqui e escrever system.out.println, vocês podem ver, inclusive, que o NetBeans ele tem uma coisa muito bacana que se chama autocomplete. Eu só escrevi um pedaço do código, só print, e ele me dá as opções aqui para autocompletar. Print, printf ou println, como era que eu queria. Dentro do parênteses, dentro do argumento da nossa função, eu vou voltar um pouquinho, pode ficar um pouco confuso agora, mas vocês vão entender lá na frente. Toda vez que a gente for chamar um objeto de alguma classe, algum objeto de alguma classe no Java, a gente vai sempre colocar o nome da classe, ponto, o nome do objeto, e para chamar os métodos desse objeto, a gente põe ponto, o nome do objeto. Nesse caso aqui, todo o sistema com o JDK instalado tem a classe system, e dentro da classe system temos o objeto out. E dentro do objeto out tem o método print, correto? Não só esse, como outros métodos. Aonde esse método, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para a gente o que a gente escrever aqui dentro. No caso, hello world, correto? Se a gente vem aqui nesse triângulozinho verde e executar o projeto, a gente vai ver que ele vai executar. E aqui nessa janela de baixo, que deve estar muito pequeno, provavelmente vocês não estão enxergando. Vou aumentar aqui a fonte. Acredito que seja... Tá de por aqui mesmo. Tá, e pessoal, para não perder tempo, porque eu realmente não sei onde é que aumenta aqui. Bem aí, lado direito aí, ó. Onde? Monospace. Não, mas isso aqui é a fonte do meu editor de texto. Eu queria aumentar a fonte da saída aqui. Mas aqui não é o também. número. Não, o meu já tá. Ele vai aumentar, esse monospace aqui, ele vai aumentar o tamanho da fonte disso daqui, mas eu queria aumentar o tamanho da fonte dessa janela de baixo, entendeu? Eu real não lembro qual é o atalho, onde é que fica aqui, porque particularmente fazia um tempinho que eu não mexi em Java, mas beleza, vocês conseguem enxergar minimamente que está escrito Hello World aqui embaixo? Não, vou já pegar uma lupa aqui.
Também não precisa de 200%. A gente vem aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito Hello World. Consegue enxergar aí? Sim. Pois é. Então, o que aconteceu aqui, basicamente? Como eu disse, eu chamei o método println do objeto out, que está dentro da classe system, e coloquei aqui dentro o que vai nos retornar, beleza? Hello World. Até aí tudo bem. Vocês devem ter feito isso em C também, só que lá era só printf, se eu não me engano. E entre parênteses, Hello World. Correto? Perdão? Ouviu alguma coisa? Eu poderia fazer um comparativo melhor com, por exemplo, JavaScript, com document.write? A mesma coisa, Aí, exatamente. É a mesma coisa. Isso, exatamente, a mesma coisa. Então, Uma coisa que vocês devem ter aprendido lá em programação, um algoritmo, é que toda linguagem de programação ela é muito próxima, no sentido de todas vão entregar para quem está desenvolvendo a mesma coisa, só que com mecanismos diferentes. Pensa que eu falo português e digo alô mundo, mas uma pessoa que fala inglês fala hello world, transmite a mesma mensagem. Em linguagem de programação a mesma coisa. Tanto por isso que a gente, por opção minha e do Igor, sugerimos que, além de Java, a gente apresentasse Python também, resolvendo os mesmos problemas, como forma de mostrar para vocês que, independente da linguagem, os conceitos de orientação a objeto e de programação, eles são os mesmos e são aplicados da mesma forma, só que escrito de maneira diferente, correto? Beleza, aqui eu mostrei para vocês basicamente como é que faz um Hello World, tá? Vamos continuar e avançar um pouquinho. Eventualmente, se vocês tiverem mais dificuldades, podem estar pedindo para a gente ir devagar ou reexplicar. Vamos avançar um pouco nos conceitos lá de algoritmo. A gente tem, por exemplo, estruturas de decisão, não sei se vocês lembram, que é, por exemplo, o if e o else, certo? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui com if e else, para vocês verem como é que funciona no Java, tá? Uma outra observação. Além de estruturas de decisão, laços de repetição, funções, métodos, objetos, classe, todos esses conceitos eles são importantes, mas existe uma coisa no Java, que foi até bom a gente ter pegado Java e Python como exemplo, que é importante comentar, que o Java ele é uma linguagem tipada. Como assim uma linguagem tipada? Toda vez que a gente for fazer a declaração de uma variável, é necessário que a gente indique o tipo da variável. Por exemplo, se eu for criar uma variável, um número recebe 20, por exemplo. Ele vai acusar um erro aqui do lado esquerdo, dizendo que ele não conseguiu identificar qual é o tipo de dado do número. Então, a gente tem que identificar dizer para ele que o número é uma variável do tipo inteiro e que recebe o valor 20, correto? Então, isso é o conceito de linguagem tipada. Diferente lá do Python. No Python, não necessariamente a gente precisa dizer qual é o tipo da variável. Ele automaticamente interpreta o tipo baseado no valor que a gente passar. E isso é conhecido em programação como tipagem dinâmica. A variável ela é adaptativa baseada no valor que ela é inserido, que a ela é inserido. Correto? Então, beleza. Vou dizer aqui que a gente tem um número, que esse número é igual a 20. Vou dizer que esse é um número 01. Tá? Vou fazer outra variável chamada número 02, que vai ser também int. Beleza? E esse número 02 vai ser 18. Aqui a gente pode fazer, para provar para vocês, aqueles conceitos de system.out.print, system.out.print. A gente pode botar aqui, por exemplo, número 01. Se a gente rodar no console de resultado, ele vai nos retornar bem aqui, ó, o valor da variável 1, que seria 20, certo? Bem aqui, tá? Agora, bora fazer o seguinte, bora ver qual dos dois números é maior, fazer o computador entender qual dos dois números é maior. No Java, se a gente quiser fazer uma estrutura de condição, como if, a gente faz if, abre parêntese, coloca a operação lógica que queremos efetuar. No caso aqui, bora ver se o número 01 ele é maior que 02. Certo? Colocamos a condição e abrimos uma chave. Abre e fecha a chave.
ou seja, tudo que tiver dentro dessa chave aberta e fechada vai ser a condição que a gente vai estar avaliando. No caso, se o número 1 for maior do que o número 2, escreve para mim no console o número 1 é maior que o número 2. Perfeito. Somente isso. Vou rodar aqui. Deu aqui uma mensagem de erro, que na verdade não era o erro, era mais um aviso. Então, como o número 1 ele era maior do que o número 2, retornou aqui. O número 1 é maior do que o número 2. Na verdade, eu nem coloquei aqui o número 2, né? Desculpa. Mas no caso contrário, se o número 1 for menor que o número 2, escreva essa mensagem. E aí já não é verdade, certo? Tanto que se a gente rodar, ele não vai nos retornar nada. Estão vendo? Mas e vocês lembram lá de algoritmo que dentro da estrutura if, a gente tem o que a gente chama de estrutura else também, que é se uma coisa acontecer, faça isso, se não, faça isso. Então, o número 1 é menor que o número 2? Se sim, escreva isso. Se não, escreva system.out.print ln o número 1 não é maior que o número 2. Certo? E roda aqui. Tá. Rodou. Logo, a condição que a gente retorna é o número 1 não é maior que o número 2. Pessoal, pode parecer bobagem, mas estrutura de decisão é base de 60% a 70% de toda a programação. Todo computador, basicamente, o que ele faz é cálculo numérico e tomada de decisão. Então, se vocês dominarem bem if, else, vocês vão estar praticamente com, digamos que 90% das próximas disciplinas que vocês farão bem encaminhadas, certo? Eu sei que eu estou passando muito rápido, mas até aqui alguma dúvida com a estrutura if, else? Alguma dúvida? Beleza. Professor, uma dúvida rápido. E se eu quiser, tipo, eu tiver 2 if e um else, por exemplo? Beleza. É esse ponto que eu queria chegar. Eu esperava essa pergunta mesmo. Vamos lá. Ele está acusando um erro aqui. Tem um parêntese a mais, desculpa. Vamos lá. Se o número 1 for maior que o número 2, eu vou pegar um exemplo melhor. Bora pensar aqui num dia. A gente pode ter manhã, tarde e noite, certo? Vamos lá. Então, bora dizer, vamos estipular 3 horários. O horário 1. Horário 1, digamos que seja 8 horas. Olha, ó, já causou um erro aqui, porque não tinha declarado o tipo da variável. Horário 1 vai ser 8 horas. Horário 2 vai ser 14 horas. Horário 3 vai ser 22 horas. Beleza, galera? Uma observação aqui, um parêntese. Java, obrigatoriamente, ao final de toda a instrução, você tem que colocar um ponto e vírgula, tá? Senão ele vai dar erro. Como vocês podem ver aqui, ó, ele acusa um errozinho. Ele esperava um ponto e vírgula. Então, ao final de toda a linha de comando de vocês, ponto e vírgula é obrigatoriedade, correto? Então, vamos lá. Estou pensando aqui se não tem uma forma melhor da gente avaliar. Em vez de colocar horários, eu vou colocar time, tá? Vai ser a hora. Vou colocar 22. Vamos lá. Se o time for maior que 10, vocês concordam comigo que se o horário for maior que 10, é manhã ainda, certo? Então, system. Perdão, se for menor que 10. Desculpa. Manhã se for menor que 10. Se for menor que 10, bom dia, por exemplo. Certo?
Se não for menor que 10, então é else, se não for menor que 10. E se for menor que 20 não, 19. Se for menor que 19, então system.out.println boa tarde. Mas se não, desculpa, estou errado aqui. Mas se não, system.out.println boa noite. Então, recapitulando. Se a hora for menor que 10, então dê bom dia. Se não, e se a hora for menor que 19, dê boa tarde. Se não, boa noite. A hora que a gente definiu aqui é 22. Logo, espera-se que ele dê bom dia, boa tarde ou boa noite. Alguém se candidata a responder, por favor. Boa noite. Logo, boa noite. Correto? Então, isso é o que a gente chama de condição identada, se não me falha a memória, o termo técnico. Que é quando a gente tem uma condição dentro de outra condição. Alguma dúvida? Ficou clara aqui a explicação, cara? Que perguntou aí. Sim, professor, ficou boa, obrigado. Beleza. Então, bora dar prosseguimento. Falei aqui de estruturas de condição. Vou falar aqui rapidamente sobre laço de repetição, tá? Pode ficar um pouco confuso no início, mas espero que vocês entendam. Vocês lembram que com laço de repetição, a gente tem duas opções. A gente pode trabalhar com o laço for ou com o laço while, certo? Ambos vão repetir uma determinada ação baseada na condição que a gente determinar. Vamos lá. O laço for. Vou pensar num exemplo aqui. O seguinte. Isso aqui é a estrutura padrão do Java, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas é assim mesmo. For i igual a 0, i maior que 5, i mais. Não, i recebe i mais 1. Beleza. Tá acusando um erro aqui. Ah, tá. Não tinha definido aqui o tipo. O i é um int. Beleza, pessoal. Como é que funciona aqui? O laço de repetição ele vai repetir o que tiver aqui dentro, entre essas chaves, o número de vezes que a gente definir dentro dessa instrução aqui. Então, eu defino uma variável, por exemplo, chamada i, que vai começar com o valor 0, e essa condição ela vai se repetir até a variável i ser menor que 5. E todas as vezes, até a variável i ser menor que 5, tá certo? Ela começa com 0, vai se repetir enquanto a variável i for menor que 5, e ao final de cada execução, a variável i ela vai ser incrementada, vai receber ela mesma mais 1. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, fazer system.out.print i, vai aparecer aqui 5 vezes o valor que o i assume, correto? Vamos lá, executei aqui. Um segundo que é melhor eu dar uma quebra de linha. O barra N quebra a linha, tá? Mas vocês não precisam decorar isso agora. Eventualmente vocês vão aprender isso. Vamos lá. Executou uma vez. O i, ele estava valendo 0, correto? Então, ele vai retornar aqui 0. Beleza. O i é menor que 5? Ainda é. Então, i recebe ele mesmo mais 1. O i passou a ser quanto? 1. Printou 1 aqui. O i ainda é menor que 5? É. Então, o i recebe ele mesmo mais 1. O i vai valer 2. Printou 2. E assim sucessivamente até o i ser menor, enquanto o i for menor que 5. Quando o i ele é igual a 5, por exemplo, já não printa mais. Ele sai desse lado de repetição. Então, por exemplo, aqui a gente poderia colocar system.out.print ln. O laço acabou. Vou executar aqui.
Opa, deu um erro, desculpa. Qual o erro? Ah, tá, faltou ponto e vírgula. Executar. Ele roda 0, 1, 2, 3, 4, 5. O i, ele estava igual a 5, ou seja, ele não era mais menor que 5, ele era igual a 5. Então, ele sai do laço, ele sai da chave e printa. O laço acabou, correto? Alguma dúvida sobre o laço for? Ou ficou claro? Ficou claro, professor. É até bem parecido com o que a gente tinha visto em C É. no ano passado. Na verdade, é literalmente igual. Eu acredito que pelo tempo hoje, não vai dar para a gente explorar Python, mas aí vai ficar para sexta-feira. Vocês vão ver que no Python é muito mais simples e inteligível a linguagem do que no Java, necessariamente, tá? Mas são cenas dos próximos capítulos. Bora dar prosseguimento aqui. Além do for, a gente tem um while também, certo? O while, ele é enquanto a condição que estiver dentro da chave for verdadeira, ele vai executar aquilo. Então, bora pensar aqui um exemplo. Eu deveria ter vindo com esses exemplos prontos já. Vou deixar para pensar na hora. Deixa eu pensar. Tá. Vou pegar um exemplo parecido. O while, a estrutura dele é assim, tá? Aqui dentro a gente vai colocar a condição que a gente quer. Então, por exemplo, o i menor que 5. A gente define a variável i aqui fora para ele interpretar. Int i recebe 0, para ele entender, certo? Então já ficou clarinho aqui. Então, enquanto o if é menor que 5, system.out.println, o i ainda é menor que 5. Beleza? Vocês concordam que se eu deixar do jeito que está, ele vai ficar infinitamente dizendo o i é menor que 5? Porque eu setei aqui em cima o i igual a 0 e ele vai ser 0 para sempre. Então, ele para sempre vai ficar executando isso. Como é um mecanismo da gente se meio que sair do laço, a gente pode colocar aqui i recebe i mais 1. Então, toda vez que ele passar por aqui, ele vai incrementar o i com 1 e quando o i for igual a 5, ele vai sair desse laço, correto? Vou executar aqui. Pronto. O i ainda é menor que 5, repetiu 5 vezes, por quê? Começou com 0, aí 0, 1, 2, 3, 4, dá 5 vezes, tá? Contando com o 0. É muito parecido com o for, mas dependendo da problemática que você abordar, um é mais estratégico a ser utilizado do que o outro. Alguma dúvida em relação ao while? Novamente, só reforçando, tá? Estou explicando o básico do básico, que a gente vai aprofundar à medida que a gente for melhorando a nossa expertise na disciplina. Mais alguma dúvida sobre o while? Tem uma pergunta aqui, desculpa. Igor, tu queria falar? Desculpa. Sim, eu só vou falar como é que se instancia o objeto, né? Porque como essa é uma apresentação inicial, a gente vai utilizar muito, a gente seta os valores. Então vou comentar rapidamente como é que a gente coloca para a gente inserir os valores nessa parte de resultado de saída aí. No caso, está falando sobre, por exemplo, utilizar o método scan, né? Isso, só para eles entenderem como é que faz, porque vai ser útil nas primeiras questões do exercício. Eu posso falar rapidamente aqui, se tu quiser, Igor. Eu posso falar também, não tem problema. Tá, então, só tem uma dúvida aqui. Teria como controlar a situação, por exemplo, usando um caractere de controle? E quando eu dizer assim, por exemplo, continuar a soma, eu não consegui montar o problema na minha cabeça, Matheus. Assim, ó, por exemplo, while o caractere de entrada seja assim, while o que eu entre no código seja igual a sim, ele continua efetuando a repetição. Porque aí eu não precisaria de uma variável inteira para controlar o tanto de repetições. Vai continuar enquanto eu der como entrada o caractere sim, a string sim, no caso. Certo, eu entendi. Dá para fazer, tá? Dá para fazer. Eu só não vou fazer aqui para não demandar muito, porque já são 5,50. Mas é perfeitamente fazível isso que tu falou, sim.
Entendo que não é porque eu estou trabalhando com número que se restrinja a número os escopos das variáveis. Gente, ficou pendente aqui só falar sobre o tipo de variáveis, tá? Antes de passar a bola para o Igor. A gente tem variáveis do tipo int, que, por exemplo, int igual a 5, é uma variável inteira. Int, por exemplo, número igual a 5. A gente tem também a variável do tipo float, que vocês devem lembrar que são pontos flutuantes. Ponto flutuante vem lá da memória RAM e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é uma variável do tipo decimal, como, por exemplo, a gente pode dizer que número decimal é igual a 5.5. Sempre lembrando... Tem algum erro aqui, desculpa. Deixa eu ver qual é. Tá, desculpa. Aqui não é float, tá? É double. Estou trazendo coisa do Python para cá. Double, ele vai tratar tanto números inteiros quanto números quebrados. Então, se a gente botar double, número decimal igual a 5.5, ele vai entender. Tá? A gente tem diversos outros tipos de variáveis que eu não lembro agora de cabeça, mas se for da curiosidade de vocês, e fica como dever de casa, inclusive, vou abrir um site aqui, por exemplo. Na verdade, pessoal, tem uma coisa que se chama cheat sheet. Não sei se vocês já viram falar. Vocês podem procurar assim aqui no Google. Cheat sheet. Que ele vai trazer as principais, tipo, vem de cola mesmo, as principais colas que você pode saber de Java, tá? Pode e deve, inclusive. Como montar um Hello World, como é que ele funciona por trás dos panos, o tipo de dado, int, double, boolean, char, string, diversas coisas aqui. Isso aqui aproveitando que vocês estão numa disciplina remota, vocês vão ter sempre acesso à internet, eu imagino. Vocês podem estar procurando, porque se a gente for falar de tudo que a linguagem pode abordar, a gente pode se prolongar muito, certo? Então, à medida que a necessidade de vocês for se fazendo, vocês podem estar procurando aqui não necessariamente nesse, mas qualquer outro cheat sheet de Java, que ele vai mostrar as principais coisas que vocês precisam saber sobre a linguagem, tá? Eu acredito que não vai dar para a gente falar sobre Python hoje, mas aí eu vou deixar o Igor finalizar o que ele quer finalizar, que se for o caso, eu vou rapidamente lá no Google Colab só mostrar algumas coisas para vocês. Sobre estrutura de decisão, printar valores em tela e laços de repetição, ficou alguma dúvida aqui? Então, respondendo aqui a pergunta do João Paulo, quer saber se Python pode ser usado alguma vez, ele pode usar sempre Python nas atividades. Nesse primeiro momento, bora focar um pouco no Java, tá? Para vocês aprenderem o Java. Mas, assim, na elaboração dos projetos que vão ser demandados na disciplina, vai ficar a critério de vocês, se vocês querem usar Java ou Python. Mas, assim, por conhecimento próprio, entender orientação a objeto, entender como funciona, é muito mais fácil de se entender em Java do que em Python. Mas implementar em Python é mais fácil. Ou seja, para o entendimento a gente vai utilizar Java, tá? Vai também ir para o Python esporadicamente, mas o foco durante o ensinamento vai ser em Java, tá correto? Vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente estiver vendo necessariamente orientação a objeto, tá? Igor, pode pegar a palavra aí, se der tempo, assim que tu terminar, eu abro o Colab e mostro para eles um pouquinho sobre Python. E é claro, como eu disse, a gente vai melhorar a expertise na linguagem à medida que a gente for avançando tanto nas aulas quanto nos projetos, tá? Nas atividades. Tá, valeu, Júnior. Pessoal, é o seguinte, essa matéria, essa disciplina, esse curso, ele não é focado em a gente aprender uma linguagem de programação específica, entendeu? Então, a gente tem que aplicar os conceitos que a gente vai aprender de orientação a objeto, de lista, fila, pilha, em Java, porque é uma linguagem que a gente definiu que seria mais fácil para vocês aprenderem. Mas vai ter um momento que, bicho, eu travei numa parte do exercício aqui que eu não consegui responder. Se houver alguma dúvida assim, mais específica, se vocês não quiserem mandar no próprio grupo lá, porque eu acho assim, não existe o bobo não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta, certo?
Vocês podem mandar no PV meu ou do Júnior, que a gente responde tranquilamente, tá bem? Então, se tiver alguma dúvida, mais assim, se vocês tiverem vergonha de perguntar público e tal, pode mandar no PV lá que a gente vai ajudando vocês da melhor forma. Tá, o Júnior mostrou um exemplo aqui das estruturas condicionais e um exemplo bem abrangente aqui sobre as estruturas do Java, certo? Aqui eu vou mostrar um outro exemplo, eu vou também falar sobre a lista de exercícios que eu vou passar hoje. Eu não vou definir ainda a data de entrega, tá? É porque a gente ainda não finalizou todos os exercícios, então não tem como, vou passar a lista hoje, quero que vocês me entreguem sexta-feira. Não, vocês vão fazendo aí, até sexta-feira a gente vai definir qual é a data de entrega. A parte de avaliação de vocês vai ser mediante essas listas e um trabalho final que a gente vai passar nas próximas semanas, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar na tela aqui e eu vou mostrar. Só um minuto. Vocês enxergam minha tela aí? Tá. Então, aqui é uma primeira lista de exercícios. Ela tem exercícios bem simples, como faça um Hello World, né, um Hello Mundo, na tela, printa na tela, por exemplo, que o Júnior fez, por exemplo. É importante que vocês utilizem essas estruturas que a gente discutiu hoje, né, que é no caso o last for, o if, else, o then else, o while, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica com relação ao exercício, vocês podem mandar no nosso grupo lá, porque até é bom que as outras pessoas vejam também, e aí a gente vai discutindo a respeito. Aí, as últimas perguntas, a gente colocou aqui mais algumas perguntas relacionadas aos conceitos. Então, deixa eu só aumentar um pouco essa fonte aqui para melhorar. Tá, são perguntas mais conceituais, tá? Que vocês podem já ir respondendo. E, basicamente, o que eu queria falar é isso. Eu vou disponibilizar essa lista no SIGA, se já não estiver. E aí vocês vão respondendo, vão fazendo os códigos de vocês. E é bom que vocês organizem lá no NetBeans, cada questão daquela lá, vocês criam uma nova classe em Fácil, entendeu? Então, por exemplo, o primeiro exercício é o print, o Alô Mundo, né, por exemplo. E tem alguns atalhos que a gente pode já fazer aqui no próprio NetBeans. Por exemplo, eu sempre vou ter que criar vários métodos construtores, né, que é o método principal. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, as iniciais do Public Static Void Main. Public Static Void Main e dá um tab. Ele já vai criar o método construtor automático, entendeu? Além disso, tem outras coisas que dá para você fazer. Por exemplo, eu vou mostrar agora um método que é para você inserir dados aqui na parte na aba de resultados, que é o método scanner. Para utilizar o método scanner, a gente tem que importar a biblioteca, assim como outros métodos que a gente vai ver na sequência. Igor, mas como é que eu importo o método? O NetBeans ele é bem completo com relação a isso. Por exemplo, se eu colocar aqui um método, eu vou instanciar o objeto a partir do scanner, certo? Scanner. É assim que a gente instancia um objeto aqui no Java, tá? Tenta receber beleza. Sempre finalizando com .png. Vocês percebem que aqui ele já deu um erro, certo? Ele já vai estar pedindo para adicionar a biblioteca do scanner. Aí você só clica aqui, ele já vai adicionar a biblioteca do scanner. Isso vai ser replicado para outros métodos que a gente utilize nos próximos trabalhos, tá? Aí, por exemplo, eu quero, sei lá, receber um valor aqui. Aí, como é que faz? Aqui eu já instanciei o objeto, a gente instancia o objeto sempre dessa forma, pega o método, cria uma variável e instancia o objeto, new scanner. Aí, por exemplo, eu quero... Esse aqui é um exemplo bem simples, que inclusive eu acho que está lá no exercício de vocês. Eu vou criar uma variável, o Júnior já comentou como é que criou uma variável, certo?
uma variável do tipo inteiro, onde, não, primeiramente, eu vou pegar aqui, tem que ler por exemplo, eu quero colocar um texto para ler alguma coisa. Você cria aqui um system out, int, n. Por exemplo, insira um valor. Beleza. Esse valor ele vai ser um inteiro, por exemplo. Eu vou criar uma variável do tipo número, ou pode ser num, ou pode ser uma letra. Nunca pode ser, se já dar um espaço, eu tenho que colocar um underline, por exemplo. Vou colocar aqui num, que vai receber scan, que é a variável que eu criei lá em cima. Vou concatenar o método. Ponto e vírgula, beleza. Eu vou inserir o valor, eu quero que eu imprima uma mensagem mais esse valor. Novamente, eu vou colocar o system.out.println. Esses aqui, o NetBeans ele é bem completo porque ele aparece, ele sugere alguns parâmetros que possam ser utilizados. Aqui, por exemplo, eu tenho um tipo de variável. Eu tenho char, tenho booleano, tenho long, tenho float, double. Isso aqui é importante que vocês deem uma pesquisada também, porque programação não é uma coisa que, eu vou te dar uma aula aqui de 2 horas, tu vai aprender programação, tu vai sair daqui fazendo todos os programas, tudo. Não é assim. Programação, você aprende fazendo, entendeu? Então, é importante que vocês pesquisem, tem muito tutorial de Java, tipo, do iniciante ao avançado, passando por outras fases, entendeu? Então, eu posso até mandar, eu tenho aqui alguns cursos que eu fiz online, na época que eu fiz, a gente viu Java na graduação, por exemplo, eu trabalhava com outras coisas no mestrado, doutorado. Então, tudo bem, só continuando aqui, o número... Então, para essa linha, para essa instrução reconhecer aquela variável, eu tenho que concatenar com uma variável, certo? Beleza. Percebe? Eu tive que importar a biblioteca. Eu posso fazer isso manualmente, ou eu posso criar um método aqui embaixo e o NetBeans vai acusar. É a mesma estrutura padrão, porque como a gente ainda não entrou especificamente em herança, polimorfismo, entre outros conceitos, a gente vai utilizar uma classe aqui para cada exercício, por exemplo, para cada programa. Então, todos os programas têm que ter exclusivamente um método principal, certo? A gente já ensinou como é que cria. Beleza, então esse programinha ele vai pegar esse valor e vai imprimir ele. Eu vou salvar, dar um Ctrl S aqui, por exemplo, e vou executar o código. Beleza, insira um valor 2, o número é 2. Beleza? Bem simples. Esse método scan ele pode ser bem utilizado na lista de exercícios. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a lista de exercícios e a gente vai comentando aqui. Essa aqui é a primeira lista de exercícios, que é da aula 2. Tá? É a primeira semana. Cada semana a gente vai ter uma lista de exercícios, tudo bem? Então, a gente vai delimitar até sexta-feira, a gente vai definir um prazo e a gente quer que vocês enviem a lista de exercícios. Atentem para... Eu sei que, tipo, eu já fui aluno, eu sou aluno até hoje, na verdade, então evitem pegar código para as pessoas, pegar código pronto na internet. Façam esforço, aprendam. Então, essa lista aqui ela não é uma lista tão complexa, entendeu? São exemplos simples que dá para vocês fazerem com o mínimo de conhecimento sobre programação. Porque, independente da linguagem, a lógica de programação, a ordem de você implementar as coisas, você aprende independente da linguagem que você utiliza. Por exemplo, anteriormente, eu estava trabalhando com MATLAB e comecei a trabalhar com Python. Aí tive que recapitular algumas coisas para trabalhar com Java e dar esse curso para vocês, entendeu? Então, essa aqui é a nossa primeira lista, tá? Vocês vão fazendo aí no tempo de vocês. Até sexta-feira a gente define a data de entrega. Ela é uma lista um pouco extensa, né? São alguns exercícios práticos que vocês vão trabalhar aí. São perguntas conceituais, são perguntas práticas, vocês vão respondendo aí pelo
postando as dúvidas que surgirem aí no grupo e tudo. E por hora é isso. O que a gente queria passar para vocês hoje era mais essa visão prática de como a gente vai trabalhar nos próximos dias, tá? João, Igor, quer falar alguma coisa? só fazer uma complementação aqui. Parei de transmitir tua tela, por favor. Pessoal, antes que eu esqueça, que é muito importante vocês saberem, eu vou botar com a minha tela. Assim como no C, vocês devem lembrar bem, a gente tem, no Java, no caso, operadores matemáticos, tá? Além de operadores lógicos, como esses que eu mostrei, a gente tem operadores matemáticos. Então, por exemplo, a gente definir aqui int A igual a 5 e int B igual a 10, e dizer que int C é igual a... Eu defino que int C é igual a A mais B. Consequentemente, se eu vier aqui e der um system.out.print ln C, ele vai retornar aqui o valor. Alguém pode responder aí, por favor? Quinze. Beleza, Falou ótimo. Beleza. Tranquilo aqui, né? Fácil. Perguntei mais por padrão mesmo, que eu imagino que todos vocês devem saber. Beleza, mas aqui, se eu disser que A vezes B C é igual a vezes B, consequentemente, você vai retornar 50. Beleza? Vocês podem ver aqui. Todavia, se eu disser que C é igual a dividido por B, ele retorna 0, como vocês podem ver. Eu quero saber se vocês conseguem entender o porquê ele retorna 0. Alguém se manifesta? Porque ele está trabalhando só com números inteiros, não Ótimo. futuro. Perfeito. Como a gente definiu que o C é um valor inteiro, ele vai pegar somente a parte inteira da divisão entre A e B. Se a gente quiser saber qual é o real valor dessa divisão, a gente põe double igual a C. Não, double C é igual a A dividido por B. Na verdade, talvez eu esteja errado. Bom, por algum motivo ele não está retornando o valor que a gente desejava. Professor? Pode falar? Eu acho que, como ele tá fazendo uma divisão de inteiros, aí o resultado tá sendo inteiro, assim. Pelo menos no C acontecia isso. Não, Aí o perfeito, valor que está sendo atribuído no C, na variável C, está sendo só o inteiro 00 mesmo. É isso mesmo, perfeito, amigo. Muito obrigado. É até bom saber que vocês estão entendendo esse tipo de coisa, que me deixa mais tranquilo em relação a se avançar muito a disciplina, vocês vão conseguir acompanhar. Então todo mundo conseguiu entender o que aconteceu. Pô. Eu tô batendo cabeça aqui explicando coisa básica. Vamos para a próxima lista logo. Então, galera, fica como dever de casa para vocês hoje. Não hoje, mas quando vocês tiverem o tempo, dá uma pesquisada sobre tipos de dados em Java, tá? Na sexta-feira, me corrija se eu estiver enganado, Igor. Na sexta-feira, a gente vai ver sobre vetores e matrizes e o desenvolvimento de funções, tá? Em Java. E dessa vez, eu prometo, a gente vai dar uma pincelada lá no Python para vocês verem como é que funciona mais ou menos, tá? A gente escolheu essa primeira semana, assim, mesmo que em forma de rajada, jogar muito conteúdo para vocês, para que vocês tenham meio que um, entre aspas, preparo, para que quando a gente entre necessariamente em orientação a objeto, vocês estejam mais ambientados, tanto com o ambiente quanto com a linguagem, correto? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem estar falando aí, eu vou passar agora para o Igor para ele finalizar, tá, galera? Muito obrigado pela atenção de todos, desde já. Inclusive, parabéns, vocês demonstraram uma expertise muito boa, me deixaram mais tranquilo para o decorrer da disciplina, e é isso aí. Oi, só para complementar o que o Júnior falou, a sexta-feira a gente vai ver rapidamente, ele foi até o Wiley aí, ele falou sobre for, a gente vai ver também os operadores lógicos que a gente vai utilizar, né?
Se der para a gente falar sobre vetores e matrizes, a gente já vai iniciar isso aí. E a lista de exercícios a gente vai disponibilizar pelo SIGA, tá? Vocês fiquem atentos lá. Acho que por hora é isso. Alô? Tem alguém aí? A gente tá te ouvindo sim, cara. Tá de boa. Pessoal, pessoal, pode falar, falar pode falar, pode falar. Tem alguém que teve algum problema ainda? Então, me respondeu, acho que sim, né? Galera, rapidinho, Igor. É claro que não foi a melhor aula do mundo, tá? Mas ela vai estar disponibilizada para vocês, eventualmente, se quiserem replicar algo que a gente apresentou aqui, replicarem. E é claro, aquela, né? Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Tá beleza? Isso, os professores podem não responder em tempo hábil, né? Os demais professores, tipo o professor Diego, o professor Marcelino, mas a gente está sempre, então, se um não responder, mandem para outro e assim vai, entendeu? Postem lá no grupo, todo mundo está vendo. Mas perguntem, por favor, perguntem. Aqui também a gente está aprendendo junto com vocês, entendeu? São muitas coisas que a gente viu na graduação e a gente está tendo que relembrar. Então, a gente também, de certa forma, está aprendendo e reforçando o que a gente já trabalhou anteriormente, entendeu? Eu quero que vocês sejam um pouco mais participativos nas aulas. E assim, galera, eu falo isso hoje, tá? Porque até 3 anos atrás eu estava onde vocês estão. Programação, estrutura de dados também, tá tudo inserido, é uma coisa que vocês vão levar literalmente para o resto da vida de vocês, independente da área que vocês forem atuar, tá? Eu, por exemplo, hoje eu atuo com banco de dados, mas programação está totalmente inserido. Então, essa é uma oportunidade que vocês têm para se aprimorarem nisso. E eu garanto que o mercado de trabalho, ou mesmo o mercado da academia, ele vai ser muito mais acessível se vocês forem bons programadores, ou que vocês pelo menos entendam como é o fluxo para poder se virar com as ferramentas que vocês têm, beleza? Tipo assim, um conselho mesmo de quem há pouco tempo estava onde vocês estão. E é claro, hoje, assim como era na minha época, que não faz muito tempo, a acessibilidade de informação na internet é muito grande. Então, garanto que vocês encontram 1000 cursos em Java com uma didática milhões de vezes melhor que a nossa, com muita facilidade. Então, se for o caso de reforçar algum conteúdo, algo específico, vai ser fácil vocês encontrarem também, beleza? E, Igor, pode finalizar aí, tá? Para a gravação e tudo mais. Tá, eu vou só esperar só um minutinho que eu vou mandar aqui agora. Eu vou finalizar a aula agora, eu vou